Fala galera que me acompanha no YouTube, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar de futebol nordestino? Bora simbora falar do nosso futebol, falar do Ceará, falar de Sport Ceará, final da Copa do Nordeste, que vai ter o jogo de volta agora no dia 3 de maio. E as coisas estão acontecendo aí nos bastidores do Ceará e em jogos do Ceará que podem complicar a equipe nesse jogo de volta. Eu já falar aqui, chamar a atenção para isso. E torcedor você do Ceará, torcedor do Sport, torcedor do Fortaleza, Bahia, Náutico, Santa Cruz, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal é de vocês, então desde já peço que vocês se inscrevam, deixem o like, comentem sua opinião sobre, né? Claro, com muito respeito, eu vou passar aqui uma opinião e espero que vocês também deixem a de vocês, tudo bem? Mas vamos lá. Né, o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, né, o Ceará venceu lá, né, no Castelão de 2-1, né, inclusive o gol do Sport no jogo foi um gol que o Ceará poderia ter evitado ter sofrido, né, porque o Sport não foi bem naquele jogo, o Sport não conseguiu jogar o que vem rendendo na temporada, no jogo lá no Castelão, né, e o Ceará poderia até ter goleado, tá, o Sport, né, teve muita chance para isso, né, e o Sport não conseguiu jogar, não conseguiu evoluir, mesmo assim achou um gol no fim do jogo, um gol que deixou o Leão muito vivo para a próxima etapa da Copa do Nordeste, né? Para o jogo de volta da Copa do Nordeste. Próximo capítulo dessa final. E aí, o que está acontecendo agora depois desse jogo da Copa do Nordeste, né? O Ceará, a torcida ficou na bronca por conta desse gol sofrido lá no fim, né? Porque 2-0 já mandava uma vantagem gigantesca para o Recife, né? O Sport teria que fazer 3-0 para vencer e 2-0 para levar para os pênaltis. Agora não. O Sport precisa fazer apenas um gol para levar para os pênaltis e 2 para ser campeão dentro da Ilha do Retiro. E aí a gente tem que abordar as seguintes situações que está acontecendo durante esse jogo da Copa do Nordeste, né? O Sport foi campeão pernambucano jogando muita bola contra o Retrô na Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro esgotou todos os setores, não cabia ninguém na Ilha do Retiro, né? A torcida chegou muito junto do Sport e o Sport foi campeão pernambucano em cima do Retrô, venceu os dois jogos, tá? O jogo de ida na Arena Pernambuco por 2-1 e venceu também o jogo de volta na Ilha do Retiro pelo placar de 2-0. Wagner Love, imparável. Eu falei até aqui no vídeo sobre essa final, né? Comentando um pouquinho sobre essa final, que Wagner Love está sendo uma peça muito decisiva. Quando a gente menos espera, o Love vai lá e decide para o Sport. Então, primeiro ponto, o Ceará começou muito mal a Série B 2023, né? Perdeu para o Ituano por 2-0 e levou 3 dentro de casa, obviamente era no PV, mas levou 3 do Guarani dentro de casa, e aí já gerou alguns alertas de torcedores, vários rumores já questionando o trabalho do Gustavo Mourinho, né, que é técnico do Ceará, e tem rumores saindo nas redes sociais, né, a gente não sabe se é verídico, se não é verídico, a gente vai aguardar uma nova informação, então deixe já, falo para vocês que é apenas rumores, sobre uma possível saída do técnico do Ceará, caso não vença a final contra o Sport, né, e essa situação de uma possível saída, deixa o time com a pressão, né, deixa o time com a pressão de tentar vencer o Sport, ter que vencer o Sport, ou ter que segurar o resultado contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Obviamente ainda tem uma semana pro jogo, né? O jogo é no dia 3 de maio, ainda tem mais uma semana, o Sport joga a Copa do Brasil, o Ceará continua jogando o Campeonato Brasileiro, né? O Sport ainda tem um jogo do Brasileiro antes da Série B, né? Então, obviamente só tá uma semana, mas é pontos que tem que ser visto, né? Tem que ser abordados, porque o Ceará vai jogar numa Ilha do Retiro que não é fácil de jogar, né? Faz mais de um ano que o Sport não perde, e esse elenco do Sport, como eu falei, né? Tem uma questão do coletivo, né? Jogo passado a gente viu a questão do coletivo, né? Nenhum jogador conseguiu aparecer mais pro jogo, né? Acredito que só o Fabinho tenha ajudado o Sport ali no meio, né? Simplesmente pro Sport não sofrer mais gols. Mas o time como um todo não jogou bem, né? Isso não pode não acontecer no Recife. Por quê? Porque o Sport jogou contra o Ceará lá na Arena Castelão depois de uma viagem num jogo muito complicado contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Então o Sport foi para Curitiba, jogou contra o Curitiba, né? Acabou se desgastando muito, que foi um jogo 3-3, um jogo gasto de futebol, e veio pro Recife para ir pro Ceará. Ou seja, foi uma questão de muito desgaste dos jogadores. A gente sabe que o Edson Moreira não costuma poupar seus jogadores, e isso acabou influenciando um pouquinho no final, né? Os jogadores não conseguiram render o que se esperava deles. E aí, acredito que isso não vai acontecer agora nessa final, porque vai ter sequência de jogos que está acontecendo, vai ter sequência de jogos que está acontecendo. Mas o Sport vai estar no Recife, né? O Sport joga, provavelmente o Ederson Moreira deve mandar a equipe reserva contra o Novo Horizontino no próximo fim de semana, mas a equipe joga nessa quarta-feira contra o Curitiba pela Copa do Brasil e na outra quarta-feira contra o Ceará na Ilha do Retiro. Ou seja, vai ser um jogo bem complicado para o Ceará, que tá vindo numa pressão, né, precisando vencer esse título, precisando conquistar esse título, né, até para dar uma sobrevida ao seu treinador, né, e não começar a complicar até nos bastidores do clube, né, porque tá com a taça na mão, praticamente. Né, tá com uma mão na taça, pode ser assim, né, porque venceu o primeiro jogo, vai com a vantagem. Mas aí tem que entender que vai jogar na casa do rival. Né, tem que entender que futebol é algo muito dinâmico, né, o Ceará, em um tempo do jogo, o Ceará pode estar perdendo o título que poderia ter matado
logo no primeiro jogo, né? A gente sabe que foi um jogo que deu totalmente Ceará, o Sport estava irreconhecível, o Ceará conseguiu fazer, né, o que se esperava dele, mas não conseguiu ampliar o resultado, não conseguiu chegar. E a gente vai acompanhar como vai ser essa final entre Sport e Ceará, porque o Sport venceu o Campeonato Pernambucano, vai embalado, ainda mais se eliminar, né, o Curitiba. Não vou dizer que vai eliminar, obviamente a gente não consegue prever um resultado de futebol, e ainda mais duas equipes equilibradas, mas se o Sport eliminar o Curitiba, o Ceará não vencer no Campeonato Brasileiro ao longo da semana, isso vai dar uma complicação muito grande pro Vozão, que vai a Recife, vai à Ilha do Retiro, precisando vencer o título de qualquer maneira. A tua torcida vai querer isso, vai cobrar isso, obviamente, é um título de uma competição regional. Então, é o que é de se esperar, né? A gente vai esperar o que vai acontecer, mas é uma questão que tem que dar essa sobrevida ao treinador, né? Que vai tentar, né? Acredito que demitir agora também o técnico do Ceará não seja a melhor opção, porque tem uma final pela frente, o outro técnico vai chegar a tempo de introduzir sua metodologia, mas o Ceará tem que organizar a questão da desorganização do clube, né? Tem que, dentro de campo, o time acaba sendo desorganizado, né? E o Sport vai tentar aproveitar isso. O Sport vai estar com a estratégia, vai ter estudado o Ceará, ainda mais com a base no primeiro jogo de como o Ceará apresentou, né? Então, como eu falei, o jogo na Ilha do Retiro vai ser um jogo bem pesado pro Vozão, e o Sport tá ligado nisso. O Sport tá embalado, os jogadores venceram, já comemoraram, já estão focando contra o Curitiba. E tudo isso a gente deve levar em conta numa decisão, que ainda mais que tudo pode acontecer. Então eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham dessa situação, né? O Ceará, o técnico com risco de sair do Ceará, né? Segundo alguns rumores aí, né? Tá com a pressão já do torcedor, né? O Sport, por outro lado, um relacionamento romântico com a sua torcida, né? Mesmo depois de ter perdido contra o Ceará lá na Arena Castelão. Como eu falei, o gol no final, muita gente chegou a dizer, né? Muitos torcedores do Sport, até a gente da imprensa, tá? Falou, ó, esse gol do Sport pode ter sido o gol do título. Esse gol do Sport pode ter feito o Leão ser campeão, tetracampeão do Nordeste, né? Então o Ceará tem que estar muito ligado nisso, né? Porque não pode ir pra Ilha do Retiro achando que o jogo vai ser tranquilo como foi no Castelão, né? Com o domínio deles, né? Não pode ir com essa situação, né? Porque é um time como a gente falou, né? Em alguns vídeos aqui no canal, né? Quem tá acompanhando o canal, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal que a gente tá falando aqui dos times, né? Eu falei até das contratações do Ceará, que são contratações muito positivas, contratações que chegam com realmente um perfil, né? De boas contratações, como foi o Zé Ricardo, como foi o Nicolas, como foi o Bruno Ferreira, o goleiro, enfim. Então, tá chegando com boas contratações, porém isso tem que ter aplicado dentro de campo. Não pode chegar apenas com nomes e os nomes não renderem, né? Obviamente esses três nomes que eu falei não podem jogar a final da Copa do Nordeste, porque chegaram agora, só pode jogar a Série B. Mas até na Série B realmente é pro Ceará acordar, o Ceará precisa acordar porque é um dos favoritos. A gente deu o Ceará, né, desde o início do ano como um favorito, até pro título, né, por ter um elenco mais completo. Mas já começou com 2 derrotas e se isso pesar ao longo da temporada pode complicar muito. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa a opinião de vocês, comentem, compartilhem, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tudo bem? É nóis e até a próxima. Comenta aí que você acha que vai ser campeão nordestino.